fora de possibilidade terapêutica. Isso é uma das coisas mais difíceis de conversar com uma família, dizer, do ponto de vista da ciência, não há mais o que fazer. E aí a mãe falou comigo assim, ô doutora, mas só tem uma coisa que me entristece, além de tudo, uma coisa a mais. No dia que ele voltou para o CTI, era o aniversário dele de 5 anos. E a gente havia combinado que o aniversário dele seria do Capitão América. Então, a gente queria ter celebrado. Falei, a gente celebra? Uai, tem jeito? Oh, nesse CTI tem jeito para tudo. Então, vamos arrumar a roupa do Capitão América, a gente traz o bonequinho, compra o bonequinho do Capitão América. E vamos fazer o bolo do Capitão América. Hoje, graças a Deus, tem jeito de fazer tudo. Fizeram um bolo lindo, azul com vermelho, pusemos balão azul com vermelho, vestimos o menino de azul com vermelho, pusemos ele sentado, ele está em coma. Um olho aberto, aí o CTI se reuniu, a enfermagem, a fisioterapia, os médicos, os residentes. O povo já estava chorando antes da hora, né? E eu disse, por que nós vamos cantar parabéns? Nós vamos cantar parabéns e para um aniversário? Vocês acham que era para isso que eu ia cantar parabéns? Não. Falei com a mãe dele, por que nós estamos reunidos aqui? É para celebrar a vida. Porque ele foi convidado à existência assim como nós. Ele foi convidado à existência, Deus soprou e deu o Espírito, então deu a vida. Porque nós temos a existência, Deus dá a vida. E não é um tumor que vai interromper a vida dessa criança. É difícil? Dificílimo. Mas é na fé a gente pode dizer, a morte, ela não tem a última palavra. Ela não vai impedir esse menino de continuar vivendo. Vai ser só 5 anos aqui, que curtinho. Mas no tempo que ele está conosco, nós vamos celebrar? Vamos celebrar. Porque eu falava com ele, eu sei que você está em coma, mas a vida, meu filho, você foi chamado a ela, e ela vai continuar, depois daqui, muita coisa. Eu ainda vou te encontrar, ainda tem muito encontro lá por cima. É assim, vai continuar. Falei com a mãe, é só por isso que a gente fica de pé nesse lugar. Que no meio de tanta dor, no meio de sofrimento, ele foi sonhado por Deus, como eu fui, como você foi sonhado por Deus. Então, quando a gente é sonhado por Ele, a gente passa a existir. Mas a gente, aí é tão lindo isso, né? E porque é desígnio de Deus, isso permanece para sempre, está escrito no Salmo 33, versículo 11. E todos os projetos de Deus, todos os pensamentos de Deus permanecem. Deus é fiel, porque Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Deus não nos abandona, a nenhum filho. Então, está escrito na palavra de Deus que os nossos pensamentos não são os de Deus. Por quê? Porque os nossos pensamentos são volúveis. Cada hora a gente pensa uma coisa, cada hora a gente está num lugar, a gente, como diz Teresa de Ávila, né? Teresa de Ávila é um encanto, né? Quando vocês resolveram estudar Teresa de Ávila, vocês vão ver que coisa encantadora. E ela falava com Jesus assim, Jesus, hoje a louca está solta. Aqui dentro de casa hoje tem uma louca, e ela está solta, hoje já está terrível. Então, o Senhor dá um jeito de segurar a louca. Quem é a louca da casa? Quem é a louca que tem dia a gente amanhece com a louca solta? A imaginação. E aí na imaginação nós vamos longe, né? Nós vamos longe. A mãe, o menino não come, a mãe já começa a chorar porque o menino vai adoecer, ela já vai internar, ela já chora o velório do menino que o menino morreu. O menino só não almoçou. Então é assim que a gente vive, é a louca da casa, é a imaginação. Mas os pensamentos de Deus não. E os pensamentos de Deus somos nós. Somos nós, Deus sonha e preocupa e cuida de cada um. Nós somos os pensamentos de Deus. Então guardem isso, que lindo. Deus sonhou conosco, porque Ele sonhou, nós nos fizemos carne. Mas para se tornar filho de Deus, quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? A partir da água que jorra do coração de Jesus. Porque a água é prefiguração do batismo. Então a gente se torna filho de Deus no coração do Filho único de Deus, que é Jesus. Então a gente se torna filho pelo Filho, no coração do Filho. Entenderam isso? Isso é belíssimo, chorar.
Deus nos fez por amor, sonhou conosco. E Jesus nos fez filhos do Pai, irmãos dele. E nos alimenta porque o sangue que saiu do coração de Jesus é a prefiguração da Eucaristia. Então, olha que lindo, ele nos fez filho e nos alimenta, porque senão já não chega em casa. Toda a imagem do coração de Jesus está relacionado com o pastor, né? É o Deus que cuida. É o Deus que vela por nós, que está lá no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Pensa bem, saber que tem alguém que nos ama, alguém que é apaixonado por você, seja seu marido, seja sua mãe, seja um amor da sua vida, alguém que cuida de mim, que me ama, já é maravilhoso, não é? Mas saber que eu tenho um Deus que não me sai, que ele não me tira do pensamento, que Ele me ama e que Ele cuida de mim, só isso já era para a gente sair daqui pulando de alegria. E por que mesmo assim a gente fica arrastando? Porque a gente não lembra dessas coisas, a gente não lê a palavra, está tudo escrito, tudo que eu estou falando com vocês está escrito. Está aqui na palavra de Deus. Eu vou num salmo, vou no outro, mas está tudo aqui. É que às vezes a gente não entende. Por que eu nasci de Sião? Sião é o coração dele. É lá, de lá que nós viemos. E ele cuida de cada um de nós. Porque está escrito lá em Ezequiel, olha que coisa belíssima, isso aqui, essa passagem de Ezequiel é para a gente chorar. 34, ele fala, que eu mesmo é que vou cuidar das minhas ovelhas. Está escrito em João, porque elas me conhecem, e eu as conheço, elas conhecem a minha voz, eu conheço cada uma, eu conheço cada um de nós, isso é maravilhoso. E ele fala, eu vou buscar a que estiver perdida, eu vou reconduzir a que estiver desgarrada, eu vou pensar na que estiver quebrada, eu vou restaurar a que estiver abatida, eu vou te carregar no meu colo, eu vou te colocar nos meus ombros e te voltar para casa. É Ele, pessoalmente. É esse coração de Deus que nos ama. É esse coração amoroso que Jesus veio revelar para nós. Então, que Ele vai cuidar, que Ele vai buscar cada filho, aonde você estiver, Deus vai atrás. Ele não nos perde, Ele cuida. Então, o que celebra é esse amor que se derrama sobre cada um de nós, que vai atrás de nós. É Deus que nos conhece, e o conhecer da Bíblia não é o conhecer humano que fala, não, gente, eu conheço a Filó, eu tenho o telefone dela. Não é esse conhecer. Não é o conhecimento externo de que tem o telefone. Não. É o conhecimento que Ele conhece, Ele é mais íntimo de você do que você mesmo. Sabe aquele Deus que conhece todas as suas entranhas? Que Ele te viu sendo feito? Ele sabe tudo a seu respeito. É esse conhecimento íntimo que está escrito no Salmo, que o Senhor, nesse momento, que é único, que é sozinho, que é cada um de nós, mesmo que você esteja rodeado, esse momento é só seu, quem vai estar com você, comigo, é Ele. Você acha que Deus vai nos deixar sozinho em algum momento, gente? Não. O dia que você entender, cada um de nós entender que nós somos preciosos para Ele, amados por Ele, que Ele morreu na cruz para Ele. Então, qual que é o convite dessa festa do Sagrado Coração de Jesus? É que a gente se abandone ao coração dele. A gente deixe de confiar nas seguranças humanas que a gente acha que tem. Porque às vezes a gente acha que a nossa segurança está no amigo poderoso, no dinheiro, no meu nome, na minha capacidade intelectual, na minha beleza. Nada. A gente tem que aprender que toda a nossa segurança está onde? Nele, Jesus. E não existe um coração mais delicioso para estar do que o dele. Ele falou assim, permanecei no meu amor. O que é permanecer no amor dele? Permanecer dentro do coração dele. Então, quando você entrar no seu quarto para rezar, no silêncio profundo, além de escutar o seu coração bater, a gente tem que ter certeza que tem um outro coração lá presente batendo. Que é pela fé que a gente percebe. É Ele. Quem nunca vai te abandonar? Quem nunca vai te deixar? Essa certeza você tem que ter. E quantas vezes, a gente cansado, quantas vezes a gente passando situações tão difíceis, que a gente quer se esconder
quer ser restaurado, qual que é o melhor lugar para a gente estar? No coração dele. Fala, Jesus, me deixa esconder no seu coração. Eu sempre falei com ele, Jesus, de todas as suas chagas, a que eu mais gosto é do coração, porque ela é quentinho, além do mais, a batida do seu coração vai igual uma cadeira de balança, a gente vai junto, né, meu filho? E descansa, né? Presta atenção, né? Na batida. Então eu vou lá invocar. Falo com ele, olha lá, me leva para cá, me leva para cá. E falo, quando eu já estive tão cansada, eu falava com ele, Jesus, se por acaso, se eu me escondo no seu coração, se alguém por acaso falar, Jesus, você viu o Filó? Só falo, não, passou por aqui ainda não. Faz uma mentirinha básica, me esconde no seu coração, põe a túnica e me esconde aí debaixo. Quantos santos se refugiaram aí? Jesus disse para uma das santas que ele revelou o coração, e ele disse, qual o pecado que mais pode ofender a Deus? Vocês têm ideia? Escolinha agora, momento da escolinha. Qual o pecado que vocês acham que mais pode ofender Jesus? Fala alto, aqui não tem nota não. Não, qual o pecado que ofende o coração dele? Qual? Duvidar do amor que ele tem por cada um de nós. Nunca duvide disso. Eu peço a vocês, nunca duvide. Filó, mas ninguém me ama. Bobagem, menino. Tem Jesus que transborda por você. E se tem ele que transborda por mim, ó, a gente fica até mal acostumado. Porque ele, nunca duvidem disso. Nunca. Nunca. Você pode estar passando a situação mais difícil da sua vida. Fala, mas eu tenho alguém que me ama incondicionalmente. E ele fará por mim o que ninguém pode fazer. Por quê? Porque ele me ama. Eu sou preciosa para ele. Isso que a festa do Sagrado Coração de Jesus quer trazer. Quer fazer de novo essa aliança, quer recordar para cada um de nós. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis. As pessoas estão tão sofridas, as famílias estão tão adoecidas, as pessoas individualmente estão tão adoecidas, tão tristes. Vamos levantar a cabeça, levantar o peito e dizer, eu tenho um grande amor que cuida de mim. É isso que vocês têm que experimentar, é isso que vocês têm que ter coragem, audácia de viver. Vocês têm que repetir essas frases que eu digo para vocês todos os dias, lembrar disso, colocar isso no coração de vocês e falar, eu ando por causa disso. Eu me levanto porque tem alguém que me ama e que tem um propósito na minha vida, que me fez para uma eternidade. Eu sou convidado para uma eternidade. Estamos passando aqui um momento difícil, mas é lá no coração dele que eu vou beber dessa. Se eu tenho sede, é lá, né? Ele falou, quem tem sede, venha e beba, e daquele que acreditar, jorrará do coração dele rios de água viva. Deus Pai disse que faria de nosso coração, faria um coração novo, não disse isso? Um coração de carne, esse coração que foi descrito em Ezequiel, é Jesus? O coração dele. Nós temos que pedir a ele, Jesus, me dá um coração igual ao seu. Uma vez ele falou isso para a irmã Margarida, falou que ela quer trocar de coração comigo, pode imaginar uma cena dessa? Eu ia cair durinho antes dele falar qualquer coisa. Quer trocar de coração comigo, eu te dou o meu, você me dá o seu. Ó, durinho, morria. Ele já fez umas gracinhas com alguns santos, né? Então vale a pena vocês lerem essas histórias. Vale a pena porque isso é real. Esse amor de um Deus que não se cansa de se revelar a todos e dizer, eu te amo. É verdadeiro isso. O coração dele não tem mais o que dilatar por cada um de nós. Então, da mesma forma que a gente é amado, que ele busca ali a fonte de água viva, a fonte de vida, que é ele é a nossa fonte de vida. Se hoje você está se arrastando, está com algum problema, está com alguma preocupação, traz para ele. Fala, Jesus, vamos renovar aqui hoje. Quero renovar a minha fé, a minha coragem, o meu amor, e eu quero sentir de novo esse amor que o Senhor tem por mim, incondicional. O problema é que nós vivemos num mundo que só te ama se você tiver uma conta bancária, se o seu carro for impecável, se você for loura, se você tiver magrinha, quem sabe se você for ruiva, quem sabe se você for morena, é cheio de si. Jesus nos ama apesar dos defeitos. Apesar de saber que a gente é muito barro e pouco espírito. Ele sabe daquilo que a gente é feito. Prestem atenção. É assim. Ele nos ama porque Ele não nos quer do jeito que estamos, mas Ele sabe aquilo que seremos um dia. O modelo daquilo que vamos ser, o que Ele fez? Nossa Senhora foi a pessoa que não pôs nenhuma objeção
ao amor de Deus, à ação do Espírito Santo na vida dela. Se a gente fizer isso, se a gente permitir Deus agir, seremos uma obra-prima. Nós temos que nos entregar nesse amor, nós temos que nos lançar no coração de Jesus e falar com Ele: estou guardado, amigo, vamos embora, me carrega, o Senhor anda. E faça que da mesma forma como eu busco vida no seu coração, Jesus, permita que eu possa levar vida para os meus irmãos que estão mortos. Quando eu digo morto, não é de doença física, não, é doença da alma. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão sem alento, as pessoas estão sem esperança. As pessoas não acreditam que, mãe, que isso vai passar, que tanta coisa vai mudar. E que nós somos de Deus, nós pertencemos ao Senhor. E seja lá o que for acontecer, eu pertenço a Ele. E ninguém me tira da mão dEle. Está escrito na palavra de Deus. Quem será capaz de nos separar do amor de Deus? Não está escrito isso na carta de Paulo? Nada nos separa do amor dEle. Isso é para a gente ficar extremamente feliz de saber que podemos viver por causa desse amor, né? Desse amor que nos conduz, né? Que fala aqui no Salmo 23, né? Que felicidade e amor vão me seguir todos os dias da minha vida. Por quê? Por causa da presença do Senhor. Filó, mas estou vivendo um momento dificílimo, mas eu estou em Deus. Se isso está acontecendo comigo, o Senhor sabe por quê. E isso que está acontecendo, Ele vai me ensinar alguma coisa. O que Jesus quer com cada um de nós, gente? Ele quer nos preparar, Ele quer nos lapidar, porque está preparando a nossa alma para voltar para casa. Nós estamos a caminho, nós somos igual criança. E à medida que a gente vai envelhecendo, está escrito na palavra também, que o corpo físico deteriora, a alma renova. Então eu brinco com a turma lá, vocês estão fazendo botox de 3 em 3 meses, e na alma está fazendo botox de quanto tempo? Porque a alma tem que ficar renovada. Então nós temos que pedir a Jesus a graça da infância espiritual. O que é infância espiritual? Infância espiritual é a confiança incondicional nele. Igual criança, gente. Criança, você fala uma coisa com ela, pai e mãe, ela confia. Me dá a mão, ela vai. Ela não questiona para onde você vai, não. Vão ali comigo, ela vai. Dá a mão. Se o pai parou, ele para. Se o pai anda, ele anda. Ele não pergunta por que parou, nem por que está andando. É essa confiança que a gente tem que ter em Jesus. Pois se eu nasci dele, se eu nasci nesse coração, se ele cuida de mim, se eu não saio do pensamento de Deus, se ele sabe tudo a meu respeito, se ele me ama de uma forma incondicional, o que mais que eu posso temer? Somente a minha vontade própria, que é a minha luta. É isso que nos deixa ser felizes. Porque a gente luta com Deus. Em vez de a gente entregar alguma coisa para ele, a gente fala: mas Jesus, mas eu quero assim, igual menino. Menino, come isso não, meu filho, vai te fazer mal. Mas eu quero. Mas você vai passar mal, meu filho. Mas eu quero, então come para você ver. Daqui a pouco você vê que vai ter que dar um remédio, não é assim? A gente volta igual criança diante de Deus. Por quê? Não confiamos nele. Nessa confiança que eu digo, incondicional. Sabe o que eu fico louca e vejo sofrimento? Eu escuto tantas histórias, eu vejo tanta situação, que eu falo, se eu tivessem perguntado para Jesus, antes de fazer, não estaria em sofrimento agora. Mas a gente não tem coragem de contar para ele do seu sonho, como se pudesse esconder alguma coisa dele. Tudo a gente confia no coração dele. Fala: vou te contar um segredo no seu coração. Sabe aquele moço ali, estou doida com ele. Você está achando que ele é bom para mim? Fala com ele. Fala: Jesus, mas eu estou tão apaixonado, se eu falar que não é, eu vou ficar muito triste. Fala: mas é Felipe, você ficar triste agora do que depois, minha filha. Não é assim? É assim. Estou querendo comprar aquilo, estou querendo fazer um negócio. Não abre um negócio sem falar com ele de jeito nenhum. Só ele sabe que vai dar certo ou não. O dia que a gente entender isso, o dia que a gente entender. Tudo você pergunta para ele, confia. O seu maior desejo é o coração dele. Ele vai te dar muito melhor que você sonhou. Porque Deus é detalhista, guarda isso que eu estou te dizendo. Ele cuida dos mínimos detalhes que você nem pensou. Ele faz. Você fala: como é que ele sabia? Porque ele te conhece como ninguém. O dia que a gente confiar. O dia que a gente entender. O dia que a gente se entregar. Igual eu falei, a internet vai funcionar se ele quiser, ué. Quem é dono de todas as coisas? Ele, gente. O dia que a gente aprender isso, a gente melhora, não gasta tanto botox, né? Porque enruga menos.
Por que ficar preocupado com tanta coisa? Ele fala isso, por que você se preocupa, né? Você se confunde com a sua preocupação? Confia em mim. É essa a proposta. E eu queria saber aqui de vocês, quantos de vocês aqui conhecem, que eu já falei isso mais de uma vez, mas tem mais tempo, a entronização do Sagrado Coração de Jesus em casa. Quantos de vocês sabem disso? Uma pessoa, duas, três. Vocês nunca ouviram falar disso? Não. Ouviu falar. Mas ninguém ouviu falar sobre isso? Quantas pessoas aqui têm imagem do Sagrado Coração de Jesus em casa? Então, há uma promessa linda. Isso é uma tradição muito antiga da igreja, muito antiga da igreja. De onde surgiu isso na igreja? Quando Jesus chegou na casa de Lázaro pela primeira vez, as pessoas que chegaram falaram, Lázaro, ó, tem um homem poderoso aí, fazendo umas coisas aí bacana, parece que deve ser um profeta, deve ser de coisa boa. Vou trazer ele aqui para comer, mas nunca sozinho, um bando, coitado de Marta, morri de dor. Chegar aquele bando de homens esfomeados na casa de Marta para comer. Então, a primeira vez que Jesus chegou, vocês podem imaginar, gente, chegou, né, Jesus, devem ter recebido Jesus com toda delicadeza, era uma família rica, receberam bem Jesus, mas naquela formalidade da sala de espera, né? Conversa, de onde que você é, o que está fazendo, né? E Jesus sabia de tudo, né? Fico imaginando ele olhando para a turma, né? E devia ser uma diversão. E ele olhando, aquilo acontecendo, ele lá. Na hora de ir embora, Lázaro e Marta foram até a porta e até falaram assim, então tá, depois você volta, que é a coisa assim, né? Volta. Mas Jesus é custoso, voltou. Lá foi Jesus de novo. Quando Jesus voltou, a conversa foi melhor. Já foi mais animada, Lázaro já conversou melhor, já foi mais animado. Aí na hora de Jesus ir embora, Jesus já tinha chegado no coração dele, e Lázaro falou com ele assim, o senhor volta? Passa aqui, de novo. Vem cá, tenho sempre um lanchinho na casa animada, tem muita comida. Volta aqui. Só passa? Jesus falou, eu volto, Lázaro. E voltou. Na terceira vez que Jesus voltou, Lázaro não assentou do lado de Jesus. Lázaro assentou em frente a Jesus. E ele colocou o cotovelo dele nas pernas de Jesus, no joelho de Jesus. Olhou para Jesus e chorou. E falou assim, Senhor, aqui em casa não era assim. Aqui em casa era eu, Marta e Maria. Mas Maria foi embora, Senhor. Ela se tornou prostituta dos leprosos. E ele devia estar chorando muito. Jesus falou, Lázaro, não chore. Eu vou trazer Maria de volta. E trouxe. Então, qual que é hoje isso para nós? Quando nós colocamos a imagem do Sagrado Coração de Jesus em casa, e depois, se vocês quiserem saber como é que faz a entronização, a gente pode colocar isso para vocês. Vocês vão convidar os amigos, né? Agora com a pandemia, já convida alguma turma menor, põe as máscaras e vamos cantar e vamos pôr Jesus lá dentro de casa. Jesus vai ser colocado no local mais importante da casa. Eu sempre brinco com isso, falo, filho, mas não combina com a decoração. Arruma um jeito de combinar. E põe Jesus lá. Para que a família, para que o Sagrado Coração seja o grande amigo da família. E todos os dias a família se reúne diante dele. E como Lázaro conversou com Jesus, a gente conversa. E a gente fala, Jesus, fulano aqui aprendeu a andar de bicicleta. Olha que alegria. Como Jesus não soubesse nada, a gente conta tudo para ele. Fulano tirou nota boa na prova, comida hoje queimou. A gente conta tudo para ele. Tudo é o amigo da casa. Mas conta também as tristezas. Fulano perdeu o emprego. Fulano está doente. Essa pandemia não acaba. Tudo a gente conta para Jesus. A gente ri e chora com ele como um amigo. Isso é o desejo de Jesus. Ele deseja estar na casa de cada um de nós. Para ser o amigo que consola, o amigo que conforta, o amigo que sustenta. A casa que ele entra e que ele está, quem pode? Ninguém. O ideal é que a gente tivesse o Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Pensem nisso. Eu vou passar para a Patrícia depois, a gente põe nisso. Se vocês quiserem colocar e começar a fazer isso, né?
Faça a entronização, coloquem ele. E de verdade, que Jesus possa ser o grande amor das casas. Ele possa ser a pessoa onde a gente pode entregar tudo. As dificuldades, as alegrias, contar com o único que realmente pode resolver para nós. Essa é a festa do Sagrado Coração. Junho é o mês do coração de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus. Esse coração que se derrama por nós, esse coração que se colocou como a fonte da misericórdia para nós. Não foi assim que ele apareceu lá para aquela freira e disse: você é a secretária da minha misericórdia, conta para o mundo que é do meu coração onde jorrou sangue e água, é a fonte da misericórdia, o meu coração é o refúgio de cada um de vocês. Então, o meu objetivo hoje com vocês era relembrá-los que esse amor é de verdade. Não é um amor que depende das nossas atitudes, não é um amor que depende dos nossos méritos, é um amor incondicional. Se vocês saírem daqui hoje apenas lembrando que vocês foram sonhados, existem, estão no pensamento de Deus, estão guardados na mão dEle, no coração dEle, e que Ele cuida dos detalhes de cada um. Se vocês guardarem isso e viverem isso, é o segundo passo. Não deixar a tristeza tomar conta, não deixar o medo tomar conta, mas ter a alegria daquele que sabe onde está. Onde você está? No coração de Deus. Só vai acontecer, Senhor, eu não sei direito o que vai acontecer hoje não, mas eu confio no Senhor. Porque o Senhor é o meu Deus. E eu falo com ele agora uma coisa que eu aprendi com São Felipe Neri. Chego no espelho de manhã e falo com ele: Jesus, olha que é Filó. Fica de olho. Fica de olho na Filó hoje. Se o Senhor não ficar de olho, eu posso te trair. 20 moedas são nada, Senhor. Eu te troco por muito menos. Fica de olho em mim, senão eu te traio. Então tenha misericórdia, e que seu amor me ampare, e que seu amor derrame sobre a minha vida e meu coração as graças espirituais que eu preciso, para levar de verdade a minha vida espiritual a sério, entender que eu sou sua, e que eu caminho a cada dia para voltar para o Senhor, que eu estou na sua mão, e que eu não preciso apavorar com nada, não preciso ter medo de nada, eu não preciso estar angustiado com nada, se eu tenho um coração que me ampara. Eu tenho um Deus que me ama e que cuida de mim. Então é essa verdade que tem que estar no coração de nós cristãos. O cristianismo era conhecido pela religião da alegria, que eu não sei o que nós fizemos com ela. O cristão tem que ser alegre, por ter um Deus desse, é para a gente andar dançando na rua. Ficou louco, meu filho? Ué. De alegria, por quê? Porque eu tenho um Pai, eu tenho um Deus que cuida de mim. Então que hoje vocês saiam daqui restaurados, renovados no amor dEle. Sexta-feira é o dia da festa, e que vocês mergulhem todos os dias no coração do único, gente, do único, que nunca nos abandona, nunca nos trai, nunca nos decepciona, nunca nos troca, mas nos carrega no colo, vai atrás de nós, vai nas estradas mais esquisitas que a gente anda. Ele que nos acha perdido pelo mundo. É Ele que eu falo: Jesus, me dá a graça de não viver tomando conta das coisas que não me levam a lugar nenhum, Senhor. Das coisas que não me dão sentido na vida. Não me deixe me perder, Senhor, naquilo que não vai ter nenhum sentido para a eternidade. Me dá de verdade viver as coisas que são verdadeiras, porque o mundo nos tem desorientado, mas o Senhor é o único que nos orienta. Então que o seu cajado nos guie contra as coisas falsas do mundo, Senhor, e que de verdade nos dirija na fé verdadeira, de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro que ressuscitou e que caminha conosco. Então que a gente não busque nada fora de Deus, não busquem nada fora de Jesus, só Ele tem o melhor para nós. Fora dEle não conseguiremos nada de bom, guardem isso, nada de bom longe dEle, somente nele é o que há de melhor para nós. E qualquer fase da nossa vida a gente tem que viver perguntando para Ele: Senhor, eu estou vivendo alguma coisa que está tirando da minha vida o sentido de viver plenamente? Eu quero estar melhor espiritual, Senhor. Eu quero de verdade fazer uma caminhada de verdade. Eu quero olhar a minha vida e falar: valeu viver, né? Valeu estar nesse mundo, valeu viver
Um dia, como eu disse com o pessoal lá no CTI quando chorava, um dia quando a gente estiver no céu, nós vamos entender essa confusão que a gente vive aqui nesse CTI, ri e chora, mas por causa da fé, porque a vida é muito mais do que tudo isso, porque Deus já nos disse, ela é eterna. Então hoje eu quero que vocês saiam daqui todos altivos, olhar para o alto, o peito elevado, dizendo, eu tenho um Deus que me ama. E que hoje vocês durmam com o coração, com a cabeça encostado, como João encostou no coração dele. Descansem. Seja o problema que for, seja o medo que for que tinha